força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is another word. Oh, you can stand here and around the world. Oh, BNI is another word. Oh, you can stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais alguns episódios do Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso BNI. Hoje estamos em um lugar diferente, notem que o estúdio também está diferente. Estamos na capital, estamos em São Paulo. Vamos hoje gravar uma série de episódios com alguns membros aqui de São Paulo. Estamos na Conduta Plus. Muito obrigado ao Felipe Conduta, também diretor executivo junto comigo, por ceder o espaço para as nossas gravações. Queria também agradecer aos diretores executivos, a Luciana Signor e ao Cláudio Acosta, que nos cederam os seus membros. Muito obrigada pela parceria de sempre. Não posso deixar também de agradecer a Seventy, que sempre manda para mim os adereços que eu uso. Obrigada, Silvia, também membro do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E hoje estou recebendo aqui o Alexandre Rico, que é membro do BNI, dentre tantas e outras funções que já teve e que tem atualmente dentro do BNI. Muito obrigada, Alexandre, por ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz em ter sempre esse retorno dos membros que se sentem também satisfeitos em virem conversar um pouco, porque eu acho que quando a gente entra no BNI, a gente consegue entender que é mais sobre o outro do que sobre a gente, né? Então, quando a gente vem aqui e compartilha nossas histórias, a ideia é que a gente possa crescer quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e não a nós mesmos. Muito obrigada, viu? Muito grato, querida, pela oportunidade. É uma grande honra estar aqui contigo hoje. E especialmente uma grande honra poder falar para as pessoas sobre algo tão positivo na minha vida, no âmbito pessoal e profissional, que é o BNI. Realmente nós estamos juntos aqui em benefício do outro e nos beneficiamos muito com isso, né? Sim, sempre. A gente cresce vendo o outro crescer. Exatamente. Né? A gente tem sempre uma pergunta que em toda reunião a gente faz, e eu acho que você já ouviu várias vezes, em várias reuniões, é o porquê BNI. Por que BNI? Bom, nós ficaríamos aqui alguns anos falando sobre isso. Haja vista a quantidade de coisas muito significativas que o BNI traz para nós, né? Muitas pessoas falam da chamada solidão empresarial, mas nem todos os empresários estão nesse âmbito de solidão. Muitas vezes as pessoas estão num conceito de uma solidão relacional positiva. Nós temos muitos valores negativos hoje na sociedade, muitas coisas negativas acontecem nas vidas das pessoas. E quando nós conhecemos o BNI, entramos no BNI, nós enxergamos que nós que temos princípios positivos, que temos valores positivos, que temos vontades e desejos positivos nas nossas vidas, nós encontramos pares. Sim. Encontramos pessoas que pactuam com os mesmos valores que nós pactuamos, o respeito relacional, aquele interesse extremamente positivo de fazer acontecer e realizar algo de bom na vida das pessoas. Queremos para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então essa identidade de valores é extremamente positiva. Então por que BNI? Porque nós estamos num ambiente que ele é seguro a nível profissional, são pessoas qualificadas, pessoas que estão ali com valores positivos e um real interesse de realmente prestarem serviços de uma forma muito técnica, muito pontual e com responsabilidade, mas são pessoas também que se preocupam em muito com o relacional, em criar relacionamentos que são relacionamentos verdadeiros e duradouros. Sim. Então no BNI nós ganhamos parceiros de negócios, nós conseguimos as chamadas referências qualificadas, mas acima de tudo nós levamos pessoas para as nossas vidas e pessoas que entram
positivamente fazendo a diferença. Construímos relacionamentos. Construímos relacionamento. Um dos valores fundamentais que nós temos. Sim, sim. Quanto tempo de BNI, Alexandre? Olha, eu estou no BNI há 5 anos. Pouco antes da pandemia eu entrei no BNI e realmente me deparei ali com um ambiente que foi um ambiente extraordinário. Fui convidado para uma reunião de BNI e logo, bem cedinho, 6 horas da manhã, eu lembro que eu cheguei bem cedo no hotel e as pessoas extremamente acolhedoras, as pessoas numa energia diferente, né? Muitas vezes você chega numa reunião de negócios e você não conhece as pessoas, existe uma dificuldade até na penetrabilidade ali do relacionamento. Isso não aconteceu. Pessoas ali muito simpáticas, pessoas acolhedoras, pessoas que perguntam quem você é, querem te conhecer, existe a parte da identificação ali de pessoas, isso muito bacana. E um ambiente ali que eu senti não só essa questão do acolhimento, mas também a segurança relacional. E de repente começa a reunião. O acesso à metodologia, a gente vê que tudo aquilo que a gente sente num primeiro momento, ele começa a se materializar. Imediatamente quis saber o que era o comitê de afiliação e como fazer parte daquele grupo, né? Então já estou há 5 anos aqui numa jornada de muito sucesso, não só profissional, mas também pessoal. Eu ia perguntar para você como foi a primeira vez sua no BNI, mas você já descreveu com maestria de como foi essa primeira vez aí no BNI. Mas quando surgiu o convite, e eu pergunto porque várias vezes os membros, eles conversam com a gente e contam pra gente uma dificuldade em convidar, né? E a gente sempre orienta, a gente treina para que esse convite venha de uma forma mais suave, né? Mas eu sempre falo assim, só aceitam o seu convite primeiro se você se interessar por ele, para depois você fazer um convite. E depois se de fato você acredita naquilo que você está vivendo, que é o BNI. Porque senão as pessoas normalmente não aceitam esses convites. Quando você recebeu esse convite para ir, você já sabia que era uma reunião do BNI? Ou convidaram você para tomar um café com mais 30, 40 empresários? Bom, a pessoa que me convidou na época é um engenheiro, né? Então o engenheiro normalmente ele é muito sistemático, muito técnico nas suas explicações, né? Então ele, na época, me chamou dizendo que ele fazia parte de uma organização internacional de empresários, pessoas que se reuniam em um café da manhã. Estamos falando num período anterior à pandemia, então todas as reuniões eram presenciais. E ele me explicou um pouquinho da dinâmica da reunião. E o convite veio porque, inclusive, era a apresentação especial dele naquele dia. Então ele me falou sobre o BNI. Honestamente falando, eu já tinha ouvido falar de BNI, mas não havia aprofundado o meu interesse em conhecer a organização. E veio esse convite dele. Então aceitei o convite, especialmente para prestigiá-lo na sua apresentação especial. Ele foi muito pontual na explicação, falou bastante da metodologia, mostrou que era um grupo de pessoas ali, empresários em funções ali, em atividades muito multidisciplinares, o que chamou minha atenção. Então o BNI com espaço para todos ali. Pessoas de evento, pessoas da área de saúde, pessoas de uma área técnica de engenharia, outros advogados, né? Então eu achei muito interessante. E dado ali até a explicação muito clara dele, optei por participar da reunião. Que legal. Principalmente na área do direito, né? A gente tem a esfera jurídica legal dentro do BNI. A gente sabe que o advogado, quando entra, ele vai precisar escolher a sua especialidade, né? Então lá vai ter o tributário, o previdenciário, o trabalhista. Nesse momento em que você precisou optar por alguma especialidade, surgiu em você o questionamento do, mas e por que eu não posso, né? A gente brinca dizendo sentar na cadeira, no sofá, né? E a gente fala, é uma cadeira bloqueada, né? Porque eu acho que pode acontecer com mais frequência, né? No teu ramo. Olha, o que eu vejo é o seguinte, foi muito importante o que você falou agora, né? No BNI nós temos as especialidades, nós estamos em uma cadeira e não em um sofá. Isso é algo que eu falo bastante também para os membros de BNI. Eu entendi a metodologia. Inclusive, quando cheguei na reunião, fui abordado por pessoas que, quando perguntaram qual era a minha atividade, eu apontei, eu sou advogado, imediatamente me conectaram com os advogados da reunião. E eu não vi ali o ambiente concorrencial. Na primeira reunião eu já pude perceber isso. Os advogados conversaram comigo, perguntaram sobre as minhas atividades, falaram sobre as atividades deles, né? E eu percebi ali um ambiente extremamente amistoso. E prestando atenção na reunião, pude perceber essa questão que envolve ali as especialidades. Quando o comitê de afiliação entrou em contato comigo, foi muito pontual em saber o que eu fazia, como funcionava o meu escritório, e me explicaram sobre a questão da especialidade. E aí aconteceu um cenário comigo que foi um cenário
é muito diferente de uma realidade que normalmente acontece com membros que entram em BNI, né? Com candidatos Sim. em BNI. Eu estava com uma vontade e um interesse de fazer uma mudança profissional. Tá. Então eu vi ali uma oportunidade do BNI me auxiliar nessa mudança profissional. Sou advogado hoje há 24 anos. Na época eu estava aí 19 anos de advocacia, trabalhando em um determinado foco de direito, área bancária e empresarial. Tá. Por vocação, sempre quis destinar a minha carreira para a área de família e sucessões. Então eu enxerguei no BNI ali um ambiente muito positivo para oxigenar as minhas redes de relacionamento, mudar o foco da minha profissão. Então eu vi uma ferramenta extremamente útil para isso, dada a questão das especialidades. Então o BNI foi um motivador para a minha mudança profissional. Eu não entrei no BNI pela questão da chamada solidão empresarial. Tá. Não tinha essa solidão. Mas eu entendi o BNI como sendo um viabilizador de um sonho para mim. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei na cadeira específica e, entrando nessa cadeira, dentro da metodologia, ela permitiu a minha mudança profissional. Que legal. Que bom. Muito bom ouvir tua história, Alexandre. Eu sei que a gente, logo antes de começar a gravar aqui, a gente conversou sobre as lideranças. Me fala um pouquinho daquilo que você já fez e daquilo que hoje você faz atualmente. Perfeito. Bom, entrando no BNI, eu me recordo que na minha primeira reunião, eu vi ali as pessoas todas arrumando mesa, cuidando do ambiente ali para acolher as pessoas, tanto membros como convidados e visitantes. Então, na minha primeira reunião, eu procurei a pessoa que era do comitê, que é o chamado comitê de anfitriões. E eu perguntei como é que eu posso ajudar. Então, passei a ajudar as pessoas no comitê. Quando mudou a gestão, eu fui convidado para ser coordenador de anfitriões. Então, minha primeira coordenação foi a coordenação de anfitriões. Na sequência, eu fui convidado para ser coordenador de educação, né, responsável pela aprendizagem contínua nossa nas reuniões, o chamado momento de educação. Sim. Depois disso, eu fui vice-presidente por 2 gestões. Fui presidente por uma gestão e meia. Nós tivemos um cenário com um presidente que, por uma questão de mudança de cidade, precisou sair do nosso grupo. Então, eu fui presidente e depois presidente durante uma gestão. Fiquei uma gestão fora e agora estou, mais uma vez, numa segunda gestão como vice-presidente de grupo. Fui embaixador de um grupo lançado este ano e convidado agora para ser diretor consultor de um novo grupo de BNI. Um grupo que tem o lançamento na próxima semana. Então foram essas as minhas atividades a nível de liderança no meu grupo de origem. Sim. E hoje na rede como diretor consultor de um grupo. Qual é o maior desafio? O maior desafio aqui é saber lidar com as pessoas positivamente. Esse é o maior desafio. Nós sermos sempre acolhedores e vejo que em todas as situações onde nós precisamos de alguma forma interagir com essas pessoas, ter esse acolhimento não somente positivo, mas também educativo dentro do método. É uma questão de uma afinação. É uma afinação fina. É uma afinação fina. Sim. Então, ter essa boa vontade, ter esse carinho, eu falo até que é ter um amor de fazer as pessoas entenderem que o nosso ambiente tem que ser um ambiente sempre positivo. Então, são pequenos ajustes, porque, a bem da verdade, as pessoas, quando entram no BNI, elas acabam não só aprendendo a questão da metodologia, mas elas conseguem desnudar de si o melhor que elas têm. E alguns ajustezinhos são necessários. Então, a forma ponderada de lidar com as pessoas, saber estar ali fazendo a diferença de uma forma positiva. Eu sempre penso que não é que a pessoa não é boa o suficiente, mas quando você não se dedica o suficiente, você sai. Porque a sensação que eu tenho é que o sistema te engole. Você se sente em dívida, em débito, né? E eu sinto que essas pessoas às vezes saem, e aí não porque não tiveram retorno o financeiro, né? Mas porque não conseguiram se doar à metodologia, né? Dificilmente me deparei com alguém, não consigo me recordar, de alguém que tenha cumprido com a metodologia e não tenha tido resultado. Exato. O que eu vejo muito é pessoas que cresceram, como você, dentro das profissões, né? Porque utilizaram, né? Souberam utilizar sabiamente o método do BNI. A gente sempre fala sobre valores. São os que a gente fala em toda reunião, né? Todas as vezes que a gente se encontra durante a semana, a gente fala nos valores do BNI. E quem é BNI segue muito à risca esses valores, né? Qual foi o valor que lá atrás, 5 anos atrás, fez você entrar no BNI? Olha, o valor que fez eu entrar no BNI foi justamente a construção de relacionamentos.
Essa construção de relacionamentos. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que prestigio e privilegio muito os relacionamentos humanos. Uma característica muito minha. E eu identifiquei no BNI a sinergia e a sintonia com isso. Quando estive na primeira reunião, eu pude ver a qualidade relacional das pessoas. Pude ver pessoas abertas ali também a novos relacionamentos. E pude identificar que esse valor fundamental, ele realmente faz materializar todos os outros valores e benefícios que nós temos. Foi como você pontuou aqui muito sabiamente, né? Nós não conhecemos alguém que usou a metodologia e não teve sucesso. E aqui o sucesso ele não é só financeiro, é o sucesso pessoal. Porque como valor, nós temos aqui valores que são imateriais. Nós temos parceiros para as nossas vidas, né? No comecinho aqui da nossa conversa, falamos de vários advogados, das cadeiras específicas. Nós conseguimos parceiros de negócios. Os advogados, por exemplo, não são concorrentes, se tornam parceiros. Hoje eu tenho 2 grandes parceiros em BNI. Algumas áreas eu não atendo a nível de BNI, por óbvio, pela questão da especialidade, mas também deixei de atender na minha vida profissional. Os meus parceiros atendem. Então eu tenho parceiros profissionais e tenho parceiros de vida. Pessoas que me ajudam, pessoas que... Nós temos a educação contínua, um dos valores também. Aprendo todos os dias com aqueles empresários que estão ali. Então o BNI, ele traz para nós, no primeiro momento, a questão dos relacionamentos, foi o que me chamou muita atenção. Preciso de relacionamento para minha mudança profissional. E pude entender que realmente eu não precisava só de relacionamentos para isso. Relacionamentos para minha vida. Hoje, grande parte dos meus amigos, as pessoas do meu convívio, que são as pessoas seguras daquela esfera nossa mais íntima, são de BNI. São pessoas que nós levamos para a vida. As minhas também são do BNI. Exato. É engraçado, por quê? Porque eu acredito que o fato da gente viver nesse ambiente faz com que algumas mudanças ocorram, né? Dentro da gente. Então, às vezes, a gente já não se permite sentar na mesma mesa que a gente sentava antes. Exatamente. Né? Exatamente. Eu noto que, para mim, grande mudança, muito para mim latente, é não sentar em mesas de pessoas que só reclamam. Exato. Essa mesa eu me levanto. Exato. Nessa eu não me sento mais nem um minuto. Né? Eu entendo, eu posso acolher, mas ali não é mais o meu lugar. Porque eu entendi que se eu tô com pessoas que, ao invés de focar naquilo que estão achando ruim, foca na mudança que pode fazer, a mudança acontece. Exato. O Ivan fala com muita seguridade sobre isso, né? Segurança sobre isso. Foca, tudo que você focar vai crescer. Então, se você foca no problema, você vai ter mais problemas. Se você foca na solução, você se torna um grande solucionador de problemas. Exato. Né? Então, tudo aquilo que você focar na sua vida vai crescer. Então, foca na solução e não no problema, né? Mas quando a gente fala de valores, eu sinto com alguns membros que já passaram por mim e sinto também naquilo que eu senti a primeira vez e o que foi transformando com o decorrer dos anos. Algumas vezes tem anos que a gente está com um determinado valor mais latente, né? Gostando mais de algum valor. Você fala que foi a construção de relacionamento que te encheu os olhos para o BNI. Sim. Mas é o que hoje ainda faz com que você fique ou temos outros valores que você diz, não, já teve ano que eu estava mais para o accountability. O accountability é muito importante e eu, a bem da verdade, estou em 2 gestões agora como vice-presidente, né? Já estive também em 2. Apaixonado nisso. É o que justamente nós fazemos ali, é a nossa doação para o grupo, cuidar do accountability do grupo, né? É muito importante? Sim, é muito importante. É um valor fundamental? Ele sim é fundamental. Mas a visão que eu tenho da accountability, ela está ainda muito relacionada à construção de relacionamento e atitude positiva. Sim. Porque os resultados vêm disso. Sim. Né? Então, quando a gente mensura ali as reuniões de 1 a 1, e a gente identifica por que determinados membros estão com um certo número de referências, outros mais, outros menos. Isso tem tudo a ver com o quê? Com a atitude em reunião, com a presença em reunião. Isso tem tudo a ver com a quantidade de 1 a 1 que é feito. Ou seja, a construção de relacionamento. A atitude positiva de você se doar para conhecer o negócio do outro, as especificidades do negócio do outro e as pessoas com quem você está se relacionando. Sim. E destes relacionamentos nascem o quê? Todos os outros elementos que nós temos em BNI. Então, quando eu falo de accountability, vamos ver o número de referências do grupo. Um grupo que tem várias reuniões de 1 a 1. Um grupo que tem uma presença significativa. Então, as pessoas não se atrasam, as pessoas não faltam, elas estão se doando. Né? Doadores ganham. As pessoas estão doando o seu tempo. Sim. Elas estão dando uma atenção positiva para os membros. Elas querem conhecer. Elas estão gerando referências. E é aquilo que tu pontuou. Muitas vezes você chega lá e fala, olha, as pessoas estão fazendo, eu não estou, a gente se sente um pouco absorvido pela metodologia. Isso acontece. Todo mundo está fazendo, por que eu não estou fazendo?
A pergunta é essa: por que eu não estou fazendo? Já se torna o ordinário, as pessoas fazem. Então, o accountability ele é muito importante, sim. Mas eu vejo muito ele ainda com essa questão do relacionamento e da atitude positiva. Ele é um resultado disso. Sim, verdade. Esses valores, então a gente pode dizer, né, se acredita nisso, os valores eles vão influenciar, né, naquela equipe. Sim. Eu costumo, quando eu estou formando equipe, eu costumo falar muito sobre o quanto que é importante a cultura do BNI, nossos valores, né? Porque se isso, na minha cabeça, não tiver de fato já entranhado em todos aqueles membros fundadores, eu não me sinto segura para lançar uma equipe. Exato. Né? Tem uma frase que fala, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. No café da manhã. Não adianta a estratégia que você tenha dentro da sua empresa. Se você não tiver uma cultura forte, empresa fraca. Não tem essa, não tem como a gente fugir disso, né? Então, é interessante ver que quando a gente está numa equipe do BNI, que de fato a gente vivencia a metodologia BNI, os valores eles estão, né, circulando entre os membros e a gente enxerga, né? Eu falo que se eu pudesse dizer qual valor que ele ainda me enche os olhos, todos eles me enchem os olhos, mas eu creio que a atitude positiva, ela é como se fosse o cimento de todos os outros, para que eles possam crescer, né? Porque se a gente não tiver atitude positiva, como que a gente constrói um relacionamento? É impossível. Né? Como que a gente cresce? Como é que a gente tem esse aprendizado contínuo, se a gente não estiver olhando de uma forma positiva para tudo que acontece, né? Exatamente. Então é muito interessante essa parte dos valores. Você acredita que quando a gente tem uma equipe que ela tem os seus valores bem estabelecidos, que os membros se comprometem com a metodologia, eles estão mais propensos a terem resultados no OPNF deles. OPNF, para quem está nos assistindo, significa obrigado por negócio fechado. Todas as vezes que um membro fecha um negócio vindo de um outro membro ou de uma indicação externa, né, ele precisa agradecer, como tudo na vida a gente faz, né? Quando alguém indica para a gente alguma coisa, a gente agradece. Só que a gente faz isso dentro da metodologia, né? O obrigado por negócio fechado. Então, do que eu visito de equipe, né? E a gente costuma visitar equipes no Brasil e fora do Brasil, a gente consegue perceber quando a cultura é muito forte, os números são muito altos, né? E eu queria ouvir de você que é agora sendo DC, né? Mas já tendo essa vivência toda de lideranças, né? O que é que você observa? Se de fato isso está realmente ligado, os valores eles estão ligados aos números, porque a gente pode achar que são coisas diferentes. Valores são valores, né? E os números são os números, né? Mas eu acredito que há uma relação entre esses valores e os números que essas equipes fazem. Olha, isso faz todo sentido, acredito muito nisso, até porque penso o seguinte, né? Os nossos valores são princípios, e o princípio é a base de tudo, é o que motiva. Os nossos princípios motivam as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas ações e, consequentemente, temos ações para termos resultados. Então, os nossos valores fundamentais, quando eles estão bem enraizados numa equipe, essa equipe se torna um time. E no time as pessoas se cuidam, as pessoas se olham, as pessoas se preocupam e as pessoas buscam um objetivo. Nessa busca por objetivo, evidentemente, nós aplicamos todos os conceitos metodológicos e os resultados eles aparecem. Os resultados vêm. Faz todo sentido nós seguirmos o método para termos os nossos resultados. E até uma coisa importante, né? Você pontuou aqui a questão do OPNF. É uma questão de princípio. No mercado, quando você referencia alguém, quando você indica um fornecedor, existe aquela situação que é a comissão, o comissionamento. O comissionamento impacta no preço, muitas vezes é um elemento dificultador ou até um elemento negativo para o fechamento de um negócio. Sim. Os nossos valores positivos aqui da nossa doação, o nosso giver's gain, a nossa atitude, está no método, nós não temos comissionamento. Nós vamos referenciar por quê? Porque o profissional, ele trabalha bem, porque eu confio. Eu vou lastrear essa referência com o quê? Com a minha credibilidade e a credibilidade que existe ali com aquela pessoa. Então, obrigado por negócio fechado é a única coisa que nós recebemos e muito positiva do membro. Ele não me paga uma comissão. Isso é vedado na metodologia, mas ele agradece em reunião. Tem um agradecimento, negócio fechado, para fulano no valor de X. E para nós é uma grande vitória. É a construção do relacionamento, a atitude positiva, o nosso engajamento em referenciar e o resultado vem. Então os valores, eles realmente trabalham para nós como uma fórmula matemática. A gente apresenta um problema para essa fórmula
e os valores chegam no resultado. Sim. É um ato contínuo. Faz todo sentido e acredito muito nisso. Vivencio isso todos os dias. Comigo e com a equipe onde eu estou, com os meus parceiros de negócios. É muito interessante. A gente visitou em janeiro desse ano uma equipe em Maringá. Essa equipe, no dia, tinha 97 membros presentes. Né? Dos 97, apenas duas pessoas ouviram a sinetinha, ou seja, 95 pessoas falaram dentro do tempo e apenas duas, ao ouvir a sineta, se calaram, né? Eles não continuaram falando. E dos 97, apenas uma levantou para dizer: essa semana eu não tenho referências, eu não tenho contribuição, mas me comprometo com a equipe de na próxima semana trazer dobrado. Aquilo ali, sabe, eu fiquei olhando assim, é sobre isso. É sobre fazer as coisas dessa forma, em que todos ali entendam que a metodologia ela precisa ser feita para que se gere resultado. Então, é uma equipe que ela tem de OPNF em um mês o que eu vejo algumas equipes menores terem em um ano. E ela tem em um mês. E aí tá ali para mim, quando eu assisti aquilo, eu fiz ligação direta com os valores. Né? Valor aqui tá muito claro que eles seguem os valores do BNI. Né? E é sobre fazer dessa forma. Então, para você que já é membro, que está nos assistindo, né? Quer fazer diferente, quer que a sua equipe, né, tenha resultados diferentes, segue a metodologia. Faz aquilo que precisa ser feito, com constância e deliberadamente, que é o que eu falo, network deliberado, né? Intencional. Não fazemos com eventualidade e ocasional, fazemos de forma deliberada. A gente sabe que dentro do BNI tem várias histórias. Né? A gente tem uma reunião que a gente faz toda semana, em que uma vez por mês, o nosso distrital, Vinícius Ortiz, muito obrigada, e o Rodrigo Fujihara também, eles falam pra gente contar uma história. Porque histórias conectam pessoas, né? Então, a gente tá naquela reunião, os diretores executivos, e uma vez por mês eles fazem esse pedido pra gente. E eu queria que você contasse, nesses 5 anos, que história você pôde estar junto ou não, mas que você ficou sabendo algo que aconteceu e que foi transformador para alguém dentro do BNI. Olha, que foi transformador para alguém dentro do BNI. Nós ouvimos muitas histórias nesse sentido, né? Eu costumo pontuar que a minha história é uma história de transformação, porque vim de um trabalho já consagrado como advogado, um escritório muito bem pontuado, vim de um determinado cenário, e o BNI me permitiu uma mudança de vida, me permitiu profissionalmente fazer aquilo que eu realmente queria fazer para mim e trabalhar hoje na minha vocação. Isso para mim é um case de sucesso muito positivo, é a minha história. Mas posso pontuar aqui diversos empresários que eles entraram no BNI, por exemplo, trabalhando uma pessoa com a sua esposa numa pequena empresa. E hoje tem 3 filiais. Hoje conta com 60, 70 colaboradores. Hoje é um membro que nós chamamos de milionaire, né? Um membro que gerou mais de R$1 milhão em negócios, em reuniões. Temos pessoas ali que saíram do ambiente corporativo, vice-presidente de multinacional, e que de repente resolveu focar numa consultoria. Criou uma empresa, criou uma consultoria. Conversando com o BNI, o que ele pôde fazer? Conheceu pessoas falando de marca, de brand, de determinados valores, identidade visual. Então ele teve toda uma equipe que trabalhou em benefício dele, então ele ressignificou a marca dele, ressignificou o conceito da empresa dele e hoje está consagrado no mercado. E especialmente as parcerias. Isso é muito positivo, isso aconteceu justamente comigo. Conheci advogados excelentes, pessoas ali que têm os valores, se identificam comigo nesse sentido. E hoje temos uma sinergia muito positiva. No meu dia a dia de negócios, um cliente meu me procura e Rico, você me atende nisso? Eu falo, olha, meu parceiro. Ah, mas você fez isso para mim no passado. Mas hoje eu trabalho com um parceiro. É um especialista nisso. Então a consagração ali de pessoas somando esforços na mudança de quem somos nas nossas empresas, nos resultados e na forma como nós fazemos. Eu acho que é a consagração da nossa frase mundial, Better Together. Sim. Né? Estamos sim, juntos em sim. sucesso e prosperidade. Sim. Se você pudesse agora deixar um recado, e eu sempre peço que os participantes, os membros que vêm aqui, deixem recados, só que eu peço recados para pessoas diferentes. Eu queria que você deixasse recado para quem é diretor consultor. Diretor consultor. Porque eu sei, e já fui diretora consultora, que não é uma função muito fácil de ser realizada, justamente porque temos que lidar com várias pessoas e várias demandas diferentes, vindas, né, dessas pessoas. O que é que você falaria para esse diretor consultor? Olha, o que eu falaria para o diretor consultor aqui
é algo que eu estou levando para mim agora nessa função. Né? Conheço diretores consultores maravilhosos, mas o seguinte, nós somos membros. Nós somos todos iguais. Nós somos membros de BNI e muito embora estejamos numa função, essa função é de auxílio. Essa função é de prestação. Essa função é de apoio. Ela é uma função de acolhimento. Nós estamos ali para somar com pessoas extraordinárias que já estão ali diariamente realizando. Então nós somos afinadores. E na afinação, o ajuste ele é fino. É com delicadeza, é com cuidado, é trazer o melhor que nós temos, as experiências positivas que temos, em benefício daquelas pessoas que são os idealizadores e os realizadores daquilo que acontece num grupo. Sim. Um consultor ele soma e carinhosamente ajuda as pessoas na educação, nos pontos muito finos ali que nós temos que de certa forma ajustar nestes grupos. Então o recado é isso, esse cuidado humano, cuidadoso e no conceito da igualdade. Nós somos membros. Sim, somos todos iguais. Exatamente. Alexandre Rico, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu sempre falo que cada episódio eu cresço mais um pouquinho. E é impressionante como essa jornada, desde que a gente começou o primeiro até aqui, me faz cada vez mais ser apaixonada pelo BNI. Sim. Porque já era. E hoje, a cada vez que recebo pessoas como você, que trazem um pouco dessa história pra gente, eu fico mais feliz em estar onde eu tô e sem medo de errar, que tô no caminho que era o que era para ser escolhido de dentro do meu coração, de dentro do propósito de vida que achei dentro do BNI. Muito obrigada por ter vindo e por ter aceito esse convite. Agradeço imensamente, uma grande honra estar aqui, estar com o BNI ao lado do coração. Sim. Muito grato pela oportunidade. Sim, obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que o BNI faz sentido para a vida dele. É muito mais do que fazer sentido para uma empresa, é fazer sentido para uma pessoa. Então, se você viu isso hoje aqui nesse episódio, manda para ele, compartilha isso aqui e até o próximo episódio. Muito obrigada.